E aí a gente vai falar do POP, Procedimento Operacional Padrão. Em várias aulas, eu venho falando um pouco de procedimento, a gente até chegou a fazer um fluxograma também, que é algo similar ao procedimento, mas não é o procedimento em si. O fluxograma a gente utiliza mais nas atividades mais rotineiras, mais processual, mais repetitivas e de mais tomada de decisão. Então, aonde a gente percebe que vai ter uma decisão no meio do caminho, o fluxograma ele é bacana de se utilizar. O procedimento ele já é um documento mais robusto, é um documento que compõe muito mais informação e ele é um documento oficial da empresa. Então, uma vez que você estabelece o procedimento, ele não é feito só para ficar numa penteadeira lá ou numa prateleira de enfeite. Ele é um documento oficial. Uma vez que você estabeleceu, você deve seguir as normativas como está dentro do procedimento. Por isso que muitas vezes a gente escuta, dependendo do local que a gente vá, né? Isso acontece muitas vezes em instituição pública, né? As pessoas ficam bravas, assim, porque a gente vai lá com o atendente e fala assim, não posso fazer, está no procedimento. E a gente que é da iniciativa privada, que a gente trata as coisas mais aceleradas e tudo mais, e não passa por tantas auditorias como o setor público passa, aí a gente já acaba passando por cima dos procedimentos, ou dando jeitinho nos procedimentos, ou até mesmo burlando os procedimentos. Diferente da iniciativa pública, né? A gente já vimos vários casos, né, de pessoas que não cumpriram o procedimento e sofreram grandes sanções, punições, foram demitidas, advertidas e até mesmo presas, alguma coisa, por conta disso, de não ter cumprido uma situação que estava lá escrita, que dizia como é que deveria ser feito, e a pessoa não fez da forma correta. O último exemplo, o mais recente que eu tenho para dar, é o procedimento do... Não sei se você está acompanhando uma polêmica que aconteceu no hospital de campanha da prefeitura. Um hospital público daqui de Manaus doou, cedeu, não sei qual o termo, o que ele realmente executou, os equipamentos necessários para o hospital de campanha da prefeitura trabalhar. Cedeu, inclusive, o nome do hospital, usaram o nome lá de um dos proprietários do instituto. E aí esse hospital foi desmobilizado, começou a ser desmobilizado, uma vez não mais tendo a necessidade de ter um hospital de campanha, a prefeitura falou assim, vamos desmobilizar esse hospital. E a iniciativa privada que levou o material, lá os equipamentos para esse hospital, muito acelerada, mais do que o público, foi lá e foi catar tudo. Vê lá, vou já tirar e vou levar para Boa Vista, porque lá em Boa Vista a galera está precisando mais desses equipamentos. E aí chegou lá, o cara falou assim, não, Nanina, não. Vocês não vão tirar nada daqui, não. Ele, vou, é tudo meu, eu que comprei, eu que paguei, eu que dei, eu que não sei o que bebê, ele falou assim, pois é, mas uma vez que está aqui dentro, não vai sair, só com autorização do fulano, do beltrano, do ciclano, com documento de doação, de devolução, ou seja, muito provavelmente as pessoas que bloquearam essa saída estão cumprindo um procedimento e elas, se estiverem assim fazendo, estão completamente certas. Só que demora muito mais tempo, né, de ser feito, começa, como as pessoas dizem, começa a burocratizar. É burocrático, tem papel envolvido, mas ele é necessário se você tem um intuito de garantir um padrão e uma qualidade do seu produto, do seu serviço. Então, apesar de, frisando, a gente vê um cumprimento maior nas organizações governamentais de procedimentos, Luan, isso não nos exime também de cumprir quando a gente fala do privado. Não cumprir procedimentos não é a melhor solução. A melhor solução é, se você entender que um procedimento está muito complicado de ser cumprido, é melhor ser revisto e ser ajustado, mas não deixar de cumprir o procedimento. Senão vira o samba do crioulo doido.
Poderiam, sim, criar maneiras mais simples, mais eficazes. O que que a gente percebe quando a gente fala de público, né? Você está falando do governo, né? As organizações governamentais. O que a gente percebe é que as coisas são muito antigas, demora muito para se modernizar e para sofrer uma atualização, sem dúvida nenhuma. E aí, por isso que as coisas ficam muito demoradas. Então, vai assim, ó, pega esse papel, vai ali, carimba, volta, carimba de novo e tal. Então, assim, essa crítica ao procedimento, ela é ok, é possível e deve ser feita. Também não dá para ser feita assim Por isso que a gente precisa analisar muito, sabe, Lu, antes da gente construir um procedimento. Eu sempre digo, quando eu estou trabalhando na posição de consultor, de consultora, e que eu vou estabelecer procedimento com os meus clientes, eu sempre chego com eles e falo assim, gente, qual é o procedimento? Eu quero criar um procedimento para a área de vendas. Aí, normalmente, está o gerente lá de vendas envolvido, a gerente de RH daquela empresa está ali envolvida naquele processo. E os vendedores, onde estão? Ah, não, eles não estão vendendo, estão fazendo, estão ligando, estão não sei o que, não sei o que. Eu falei, vamos chamar um ou dois vendedores aqui para participar da construção desse procedimento, porque eu acho que em qualquer esfera da vida da gente não é justo duas pessoas combinarem algo que uma terceira pessoa que vai ter que executar. Então, a gente precisa entender se aquilo é factível, se é viável, se é usável, se é fácil de ser feito. Também não dá para ser um procedimento tão robusto, anti-chamas, e que no fim ninguém cumpre, entendeu? Como eu estou falando, não é para ser prateleiro, não é para colocar na prateleira e ficar de enfeite. Então, é interessante que antes de você implantar um procedimento, você envolva outras pessoas, principalmente os executores daquele procedimento, para que eles entendam se é possível cumprir. Ah, mas professor, eu deixo na mão deles se eles falarem que não é possível cumprir. Não, tem que ter um pouco de criticidade nisso daí também, porque é burocrático. Vai dar mais atividade? Vai dar mais atividade. Normalmente as pessoas falam assim, lá vem essa mulher querer dar mais trabalho para a gente. Mas, no final, você vai ter a garantia de ter um processo padrão, organizado e de qualidade. Se você não tiver um procedimento, a Michelle vai fazer de um jeito, o Jamerson vai fazer de outro jeito, o professor Matheus vai fazer de outro jeito. E você vai poder cobrar da gente um procedimento padrão, uma atitude padrão? Não vai poder, porque a gente não tem que se basear. Então, eu vou fazer dentro daquilo que eu acredito que é o mais certo, o Jamerson vai fazer do que ele acredita que é mais certo, a Lene vai fazer de outra forma, totalmente diferente. E você não vai poder, vai ter que aceitar. Só que aí você não vai, né, conseguir ter algo padrão. É a tal da história do McDonald's, né, do sanduíche do McDonald's. Existe uma receita lá de bolo, um sanduíche, né, padrão, um procedimento padrão. Você vai comer sanduíche do McDonald's de Manaus, você vai comer em Hong Kong, é o mesmo sanduíche, é a mesma forma, a mesma velocidade. O sanduíche chega no mesmo tempo, na mesma temperatura para você. O que pode diferenciar um pouco são os estilos do sanduíche, dependendo do cardápio. Pode ter numa cidade aqui, em Manaus, por exemplo, aqui no Brasil eu não vejo muito picles, né? Não sei, mas para fora os sanduíches têm mais picles, porque é mais adequado com o sabor deles, né? Mas a forma de fazer o sanduíche é a mesma, vai se seguindo o mesmo padrão. Por quê? Porque existe um procedimento padrão que todo mundo vai cumprir. Boa noite, Jamerson. Conectando o áudio, seja bem-vindo, senti sua falta. Então, vamos lá, continuando. E aí, qual é o objetivo do procedimento? Esse procedimento operacional padrão, que é o básico, né? Ele é escrito de forma objetiva, que estabeleça instruções para a realização de uma sequência de operações rotineiras e específicas. Ah, professora, mas aqui no meu trabalho eu faço milhões de coisas durante o dia. Beleza. Aí eu vou ter que construir procedimento para tudo? Não, não precisa construir procedimento para tudo. Mas o que é rotineiro? O que é raiz do teu processo, da tua atividade? O que você não pode deixar de fazer? Por exemplo, um operador de caixa do supermercado DB. Ele faz várias coisas. Hoje em dia ele está limpando com álcool em gel 50 vezes ao dia.
eles precisam agora rodar uma roleta lá de brindes lá para o pessoal, ou seja, tem várias atividades que eles fazem durante o dia, mas o que é padrão? Padrão de um operador de caixa é abrir o caixa quando ele chega, fechar o caixa quando ele sai. 2 atividades padrões, ao mínimo, ao menos eles têm. Abrir o caixa, ou seja, fazer a contagem de quanto eles receberam de dinheiro naquele caixa, anotar em algum lugar ou imputar no sisteminha deles. E ao final, antes de entregar para o outro colega de trabalho, ele precisa dizer o quanto ele está entregando de dinheiro. Porque senão o caixa do colega vai se misturar o dele, e aí não vai saber o que foi do dele, o que foi do outro. Quando for tirar o relatório, vai estar uma confusão. Então, como é que se abre um caixa? Como é que se fecha um caixa? Para que todos os operadores de caixa façam da mesma forma. Aí isso tem que estar no procedimento, ou seja, uma atividade rotineira e específica da operação do operador de caixa. No procedimento, é expressado o planejamento do trabalho repetitivo e padronizado, descreve e detalha as operações necessárias para realizar uma atividade. Detalhar, falem tudo que vocês acham, como tem que fazer. O caixa tem que abrir, tem que contar o dinheiro, tem que separar R$1.000 em nota de 100, enrolar em 2 ligas, depois colocar num envelope, passar o cuspe para colar, tudo o que tiver para ser feito naquela operação rotineira específica, coloquem no procedimento. Nunca, jamais acreditem que alguém vai supor como se faz. Não precisa colocar isso porque fulano deve saber como se faz. Não. Na dúvida, coloquem o máximo de informação possível dentro do procedimento. Oi, Jamerson, me escuta agora? Escutando sim, professora. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado. E aí eu trouxe um modelinho de procedimento para vocês entenderem como é que funciona. Olha a quantidade de informação que tem nesse procedimento de operação de montagem, né? Esse procedimento eu tirei de uma empresa, não é serviço, é montagem. Eu trouxe esse procedimento aqui, que ele é o mais complexo para ser feito. Eu vou mandar para o e-mail, vou mandar para o professor Matheus um procedimento administrativo para vocês verem como é que funciona e até para poder também fazer o trabalho. Mas para conhecimento, para arcabouço de vocês, eu estou mandando esse daqui, eu estou colocando na apresentação porque ele é mais complexo. Quando a gente fala de montagem, de criação de produtos, vai muito mais informação do que no de serviço, porque vai muita figura. Serviço vai menos figura. Então, o que a gente tem de informação aqui? A gente tem todo o procedimento, ele precisa ser identificado, então tem que dizer qual é o número dele, e aí vocês vão criar uma sequência numérica XPTO 2020, AYZ500, arroba 365. Não, isso é baseado na empresa de vocês, vocês escolham. Só sigam essa sequência. Não dá para eu colocar 1, 2, 3, 4 e amanhã colocar A, B, C, D, entendeu? Porque não faz sentido. Peraí, ontem foi sequência numérica, hoje é letra, baseado em quê? Então tem que ser uma sequência numérica com uma certa racionalidade. Pode ter siglas, entendeu? Então, procedimento da área de vendas, né? PCO, procedimento comercial, 2020, enfim. Mas tem que ter uma sequência, uma identificação daquele procedimento. Tem que ter o nome do processo, da onde é que vocês estão falando. Não é só o nome da área, é o nome do processo. Eu estou falando do procedimento da área comercial, do processo de venda para o cliente final, ou de venda de bem final. Então, aqui tem que ter um nomezinho que identifique o máximo possível. Nesse caso, como era produto, era montagem final. Tinha várias áreas de montagem. Esse procedimento era da montagem final. Tem que ter o campo da pessoa que autorizou
o procedimento, que deu uma olhada, que verificou, que analisou, que viu o procedimento que estava correto, ele tem que assinar lá, dizendo, não, esse procedimento está certo, eu participei da criação do procedimento. Isso é importante para dar a credibilidade do procedimento, gente, mas também para garantir que exista uma revisão, para que a gente não deixe só uma pessoa criando, a tal da história que eu falei, 2 pessoas criam para uma terceira pessoa ter que executar. Tem que ver o procedimento, como eu falei para vocês, foi preparado por fulano de tal, que é alguém, um cabeça brilhante lá que criou, mas ele deu para outra pessoa verificar. Não dá para ser que nem o Supremo, né? Que denuncia, que investiga e que julga. O procedimento não pode ser assim. A pessoa que preparou, ela não é a pessoa que valida o procedimento. Ela até testa antes, mas ela dá para uma pessoa, para uma outra pessoa validar para garantir que aquilo que ela fez está correto. E aí uma outra pessoa vai lá e autoriza. Tem que ter o nome da operação. Então, o nome do processo é venda para cliente final, o nome da operação é venda de sabonete. Aqui era montagem da cobertura traseira, ou seja, nesse processo de montagem final, eram feitas montagem da cobertura traseira, montagem da lanterna, montagem de não sei o quê. Então, esse era especificamente da cobertura final. E aí, aqui você coloca algum ponto importante que você entenda que tem que ter de informação. E aí, gente, se vocês forem olhar, deixa eu colocar o laser point aqui, né? Aqui, ó, você já começa a ver o detalhamento do procedimento. Então, aqui ele tem, nesse quadro maior, ele tem toda a peça certinha, e aqui ele começa a dizer, número 1, passo crítico 1, assentamento da cobertura traseira nos encaixes. Passo crítico 2, o aparafusamento, aparafusando os parafusos grandes. Número 3, aparafusando os parafusos pequenos. Aí está aqui, o 5, o 6, vai sinalizando. E vai mostrando como tem que encaixar o certo, o errado, que não é para fazer. Quando fala de parafuso, vai dizendo como tem que posicionar o parafuso, como não pode posicionar. Quando a gente fala do tamanho do parafuso, a gente coloca uma foto para identificar o que é um parafuso grande e um parafuso pequeno, para poder a pessoa entender, ver lá, para não dizer que não, não, eu achei que era maior, que era menor. E nesse caso, no procedimento, esse aparafusamento é feito por uma parafusadeira elétrica, ou de... elétrica não, esqueci o nome daquela pressão, né, de ar. E aí você tem que ver a calibração dessa parafusadeira. Tem que estar entre 3 quilos e 4 quilos por centímetro quadrado. Então, eu tenho que calibrar essa parafusadeira só quando ela estiver nesse nível que eu posso começar a parafusar. E aí tem a fotinha ainda do painel, do ponteirinho. O ponteirinho não pode nem estar caído, nem estar muito para a direita, nem estar muito para a esquerda. Ele tem que estar mais ou menos no meio. E tem que ser datado. A data que esse procedimento foi escrito. Porque a gente precisa do rastro, entender de quando ele nasceu. Porque procedimentos muito antigos também cabe uma revisão, foi como você falou, Matheus ou Luan, pode ser melhorado? Pode ser melhorado, principalmente os procedimentos muito mais antigos. A gente sempre tem que estar passando por uma revisão. Tá claro, gente, como é que faz o procedimento? Ficou fácil de montar essa cobertura traseira com essas fotinhas? Vocês acham que ou é informação demais? Para mim está tranquilo, professor. Eu acho que não é muita informação, não. Jamerson, para a sua área lá do TI, procedimentos são fundamentais, porque vocês lidam muito com algoritmos, né, com muitas funções, né? Então, precisa muito. E também é uma área que costuma ser muito enxuta.
é pouca gente trabalhando, então vocês precisam lançar muita mão de aprendiz, de estagiário, né, para apoiar, e essas pessoas precisam de treinamento, né? Então, vamos lá. Aqui eu explodi esse procedimento, né, numa forma maior. E aqui ele está numa forma mais documental, de processo de fabricação. É aquilo que a gente chama de folha de processo, que é onde vocês estão vendo que tem muita informação. São as informações que a gente vai começar a ver mais detalhado agora. Então, aqui, ó, bem nesse cantinho aqui, a gente tem processo de fabricação. A gente precisa criar um código e a descrição do produto ou do serviço que você está fabricando, né? Então, quando vocês vendem produtos, vocês vendem através de um código, seja um código de barra, um QR Code, mas alguma descrição desse produto ele vai existir até para que vocês coloquem dentro de um sistema para gerar nota fiscal e tudo mais. Então, aqui ele precisa também ter esse código. Precisa ter um nome desse produto, né? O produto, nesse caso, era um pisca, e a aplicação dele, ou seja, era uma parte, um componente que ia num produto maior. Ou seja, era um pisca de aplicação do modelo tal, ou seja, ele fazia parte de um produto maior. Então, uma pequena parte de um produto. O setor aonde esse processo de fabricação ele ficava, então aqui estava no setor da montagem, e o cliente, que era a Honda. Então, dentro do cliente, a gente sabia que essa folha de processo se referia ao pisca do KVSK, lá da montagem do cliente Honda. O código do produto era o 14, tá. E dentro dessa linha de montagem, tinha várias operações. Operações 1, operação 2, operação 3. Exemplo. Aí você identifica também. Se tiver mais de uma operação, você identificar a operação número 30, no caso. Então, ou seja, quanto mais informação, melhor para a identificação. Folha 1, ou seja, só tem essa folha. Se tiver mais de uma folha, a gente coloca em folha 2, porque elas se perdem. Então, a pessoa que pega, ele vai olhar assim, caramba, folha 2, eu só estou com uma folha. Cadê a outra? Então, ele já sabe que aquele procedimento não está completo. E a revisão, por quantas revisões esse procedimento já passou? Nesse caso, ele só tinha passado por uma revisão. Mas se for um processo de fabricação que passa por 10 revisões, ele precisa também estar identificado aí. E aí, no outro item, que é esse item aqui, aqui, ó, descrição da operação, a gente descreve passo a passo todas as operações necessárias para fabricar o produto. Aquilo que eu falei para vocês, lá da operadora de caixa. Conta todo o dinheiro do caixa. Segundo passo, separa as notas de 100. Terceiro passo, separa as notas de 50. Faz bolinhos de R$ 1.000. Enrola com 2 ligas. Bota dentro do envelope lacrado com cuspe. Aperta o botão para chamar a fiscal do caixa, entrega o envelope para a fiscal do caixa, faz ela assinar o recibo, ou seja, passo a passo de todas as operações que são necessárias para você fazer a sua entrega de um produto ou de um serviço. Aqui no dispositivo, no material, a gente vai descrever o que a gente vai precisar como auxílio para fazer essa atividade que a gente está fazendo. Então, aqui, acionar o dispositivo e guardar a execução do teste elétrico e verificação. Aí você tem que colocar o dispositivo e o material que você precisa de apoio. Se você não tem dispositivo nem material, deixa em branco, mas se você tem, você coloca. Então, voltando ao exemplo da moça do caixa, contar notas de 1.000 e enrolar numa liga. Então, ou seja, eu preciso de um material para fazer esse procedimento. Liga 2510 da marca amarelinha. Então, você vai colocar aí o que a pessoa precisa fazer, qual é a liga ou onde ela vai encontrar para poder enrolar. Se for um equipamento, uma máquina ou um equipamento que ela precise, que o seu funcionário precise para desenvolver aquela atividade,
também precisa descrever quais equipamentos auxiliares que você deverá utilizar para fabricar o produto. Se é um robô, se é um desumidificador, se é um chiller, se é um controlador de câmera quente, se é a esteira, se é o caixa do supermercado, se é o botãozinho, uma lanterna que fica gritando lá para chamar a colega de trabalho, se é o teclado, ou seja, tem que estar descrito qual a máquina e equipamento eles precisam para que isso possa, para que ela possa desenvolver e auxiliar a atividade dela. E aí, características de controle. Gente, desenvolvi, já sei qual é a minha operação, sei qual é o dispositivo e o material que eu vou utilizar, sei qual a máquina e equipamento que eu vou utilizar para produzir aquele material. Agora, como eu vou garantir que isso está tudo certo? Que mesmo eu lendo tudo isso, eu fiz tudo certinho. Então, a gente coloca características de controle para aquilo que precisa de uma revisão, aquilo que precisa de um Pokayoke, que a gente chama em qualidade, que é uma metodologia que a gente utiliza para mitigar falhas, para combater as falhas, a gente precisa colocar qual vai ser o controle que vai haver naquele processo para evitar aquele erro. Então, quando a gente fala de característica de controle, é descrever o que você vai controlar no processo de fabricação de acordo com a descrição da operação. Exemplo, temperatura, dimensão, aceitação ou visual. A menina vai contar todo o dinheiro do caixa para poder fechar o caixa. Como a gente garante que ela contou certinho, que ela não deixou nenhuma nota de R$100 passar? Tem que chamar um fiscal do caixa para contar também, para fazer uma segunda contagem. Isso é um mecanismo de controle, uma característica do controle. Tem que colocar lá, chamar fiscal de caixa para fazer uma segunda contagem. E aí, quando o procedimento ele mostra esse símbolo aqui, não dá muito para ver, mas é um tiquezinho, significa alguma característica especial e serve para me alertar da importância do controle de qualidade no meu cliente, ou seja, é um highlight para você que precisa ter mais atenção. Normalmente as operações mais sensíveis, com maiores falhas, com maior processo de erro, você tem que colocar um highlight. Por exemplo, gente, um exemplo bem característico aqui, o meu filho tem uma hamburgueria, eu acho que eu já comentei com vocês, né? E ele faz só delivery, pelo iFood. E aí, vocês provavelmente já receberam em algum momento da vida de vocês o alimento vindo pelo iFood, então é uma caixinha de isopor dentro de uma mochilinha, né? E aí, essa mochila cobre toda a caixa de isopor e do lado tem os bolsões, que é para colocar refrigerante. Gente, como eles esquecem de entregar o refrigerante para o cliente? Eles abrem o compartimento do isopor, que tem um zíper, e entregam o alimento para o cliente. Agora, o refrigerante que fica na lateral, que fica no bolsão, e às vezes até vai escondido, porque é lata, né? Eles não lembram, o cliente não lembra, eles vão embora. Aí passa um tempinho, a gente recebe o telefonema, o cliente reclamando, não deixaram meu refrigerante e tal. Aí tem que abrir um chamado e tal para o iFood ver o que vai fazer. E é um saco, porque eu estava falando para o meu filho, eu falei, gente, o iFood tem que dar um jeito de botar um mata-burro. A gente vulgarmente chama de mata-burro, sabe? Esse característica de controle. Falei, tem que botar um mata-burro nisso, porque eles esquecem mesmo, né? E não está dando para confiar só na cabeça do entregador. E é prejuízo para o próprio iFood, porque nós, como restaurantes, a gente tem que receber, tem que descontar, devolver para o cliente, mas a gente recebe a venda pelo iFood. E prejuízo também para o entregador, que muito provavelmente é descontado do dinheiro da taxa dele. Ou seja, o iFood perde, o entregador perde também por uma coisa que poderia ser simples, um checklist, um alertinha no aplicativo dele. Pé, este produto possui refrigerante, por favor, não esquecer, alguma coisa assim desse tipo. Então, precisaria ter alguma coisa que o iFood, de repente, ainda não pensou,
mas talvez precise pensar, dependendo de como os indicadores se apresentarem, para ter que criar uma característica de controle. A gente vai falar ainda nessa aula por que disso, dos indicadores. Tem algum processo de vocês, Jamerson, tem algum processo de você que dá muita falha, assim? Que você já pensou em falar assim, cara, preciso dar um jeito? É assim, processos assim feitos eu não tenho ainda no setor, né? Já tentei começar a fazer, só que sempre está mudando. Então, e tem rotatividade de pessoas, né? Que a gente trabalha com estagiário, dá aquele período e muda, e tem que estar treinando tudo de novo. Então, é meio que complicado essa parte, né? Mas a gente tenta, né? Ainda mais agora que aconteceu essa situação, a gente, até para mim, mudou todo tipo de processo, porque agora eu trabalho com aulas gravadas em sala de aula, tem que organizar, jogar no YouTube, a gente grava 2, 3 dias em um dia só. Bem... Tem puxado, né? É. Exato. Aí aqui no meio de controle, vocês vão descrever que meio que você vai utilizar para controlar a característica de controle. Como é que você vai identificar? Eu fiz o controle. Eu contei os meus bloquinhos de nota de R$ 1.000, fechei meu caixa, chamei, aí minha característica de controle é acionar a fiscal do caixa para ela vir recontar o dinheiro que eu já havia contado. Beleza. Você contou, a fiscal contou. Como é que vocês vão formalizar que esse procedimento foi feito? Porque está na cabeça de vocês. Você sabe que você contou, ela sabe que você contou, mas amanhã sumiu R$ 1.000 do seu caixa. Vai ficar a sua palavra e a dela contra a palavra do seu empregador. Como é que vocês formalizam isso? Aí vocês têm que criar um padrão de formalizar isso. Seja um ok escrito ou um não ok, seja um tique com uma canetinha da lâmpada, seja notas de R$ 1.000, bolos de R$ 1.000 contados com 2 ligas, para mostrar que uma liga foi dela, a outra foi da fiscal. Enfim, seja enrolar no envelope e assinar as duas, algum meio de controle vocês vão ter que formalizar. E aqui vocês vão colocar, entendeu? O envelope assinado pelas duas. Pode ser, tá? E com que frequência vocês vão fazer isso? Toda vez que você fechar o caixa, você vai chamar a menina para contar junto com você? Sim, Michele, toda vez eu vou fazer. Então, frequência 100%. Tem que contar toda vez que fechar o caixa. Não, Michele, não dá. Eu não tenho tempo para isso. Nós vamos fazer por amostragem. Ou seja, a cada 10 caixas fechadas, a gente faz 5. Pode ser. A frequência, quem define, vocês vão definir dentro da possibilidade que vocês têm de executar, gente. De novo, não adianta fazer um procedimento ultra mega robusto se vocês não vão ter condições de controlar isso, de executar. Então, façam dentro daquilo que é factível para que vocês executem. E caso dê errado, caso você, né, o que você deve fazer quando alguma coisa acontecer fora do planejado? Quando der errado, olha, não deu certo, faltou dinheiro, a gente contou, recontou, mas não conseguiu chegar no fechamento do caixa, não bateu. O que vai acontecer? Qual é o seu plano de reação? Aí você tem que também formalizar. Deu errado, o caixa não bateu, a fiscal tem que chamar o gerente da loja, tem que chamar o dono da loja, vai chamar a polícia, mas o plano de reação tem que ficar claro, tem que formalizar. Nesse caso aí, o plano de reação era segregar a peça não conforme, né, e chamar o encarregado. Então, a mesma coisa, vocês têm que deixar formalizado qual é a reação que vocês vão ter quando um procedimento não acontecer da forma que deveria acontecer. Gente, até isso tem que colocar, porque senão tem gente que senta e chora lá, desesperado, arranca os cabelos, pensa que vai ser demitido e tudo mais.
tipo assim, não, calma, querido, tá aqui, você tem que tomar atitude tal, não precisa fazer isso, não precisa se jogar da ponte, nem nada. Entendeu? Então, vocês têm que deixar formalizado qual é o plano de reação. E aí a sugestão, um campo de observação em branco, né? Nesse campo você pode informar quais instruções ou formulários você deve preencher, alguma informação adicional, pode deixar em um campinho para esse tipo de anotação. Sugestão também, não é obrigado, é só uma sugestão. Esse é o modelo, gente. Aí aqui, bem em cima, tem o croquis, né? Que a gente colocou aqui. Você pode, nesse croquis, você pode colocar uma foto do produto, como ele tem que ficar, como tem que ser feito depois que todo o procedimento estiver concluído. Aí você pode colocar alguma informação adicional para ilustrar melhor aquilo que você está colocando no seu procedimento operacional padrão. Dá trabalho, gente? Dá trabalho. Não é fácil de fazer, não é fácil de fazer. A gente consegue fazer dentro da rotina da gente, professora, a gente lá trabalhando, a gente consegue fazer. Gente, olha, é o que eu digo o seguinte sempre, né? Vá com o seu suficiente, já diz José Roberto Marques, né? Tem um mundo ideal e tem um mundo perfeito, né? O mundo perfeito é você contratar uma consultoria, né? E essa consultoria se dedicar a fazer isso, fazer de todas as áreas, de todos os departamentos, dentro de um espaço X de tempo, implantar, formalizar, fazer reuniões, fazer lista de presença, assinar e tudo mais. Esse é o mundo perfeito, que eu digo para vocês que é a melhor coisa que se tem para fazer. O mundo ideal é fazer isso que o Jamison está fazendo. Dentro da rotina dele, dentro dos processos dele, ele vai fazendo um procedimento. Dá para fazer assim? Dá, mas dá trabalho, como ele falou, toda hora está mudando, tem dificuldade. Então, fica o tempo todo com aquela sensação de que o trabalho não está rendendo. E mais, né, Jamison? A coisa não anda, né? Não sai, né? Os procedimentos não são adotados. Então, é mais complicado. Casa de ferreiro, espeto é de pau. É mais complicado vocês, dentro da rotina de vocês, tendo que fazer todas as atividades que vocês têm que fazer, adaptar esses procedimentos. A minha sugestão, caso a empresa de vocês tenha condições, é contratar uma consultoria à parte para fazer essa gestão desse sistema para vocês. Caso vocês não tenham condições, façam vocês mesmos dentro da rotina de vocês. Mas tentem seguir esse padrão, né? É óbvio, eu estou dando para vocês o padrão mais robusto do procedimento. Existem outros modelos mais simples. Eu quis explicar o mais robusto para que vocês, uma vez que vocês pegarem o simples, vocês vão entender e vão desenrolar muito fácil. Esse daí é um procedimento quase anti-falhas, porque tem um detalhe importante que eu preciso dizer para vocês, gente. Não existe anti-falhas quando existe a intenção de falhar. Então, você pode até criar o melhor dos procedimentos, pode estar explicadinho, como eu digo vulgarmente, pode vomitar na boca da pessoa que está executando a atividade, mas se existir uma intenção de falhar, não tem procedimento que segure, não tem Pocayoke que segure, não tem mata-burro que segure, porque a pessoa está fazendo de propósito para falhar. Professora, mas isso não acontece, né? Acontece. Acontece. É o que a gente vai ver na aula que não acontece muito, né, Jamerson? A gente tem A gente tá com as gravações agora de aula, né? Uhum. Aí, assim, a ideia é gravar a aula sem precisar estar editando, sem nada. Então, o professor dá aula como se fosse um ao vivo mesmo. E terminou a gravação, a gente já vai postando no YouTube e tudo. Uhum. Aí, a partir do momento que teve uma falha e tudo, aí eu fui lá e consertei, né? Aí pronto, começou. Não, qualquer coisa, se der algum problema, o James consegue consertar. Beleza. Aí pronto, começou. Falha seguida. Ah, não, sem problema, tem como consertar. Exatamente.
acaba criando esse vício, né? Tipo, vou fazer aqui, A mas se der pessoa já não errado... faz mais com aquela, com cuidado que deveria fazer, né? Com zelo que deveria fazer, né? Porque sabe que tem um plano de reação para consertar. Tem isso Sim. também. Quando a gente está falando de produto, Jamerson, tem outra coisa muito crítica também, que é o boicote. Dependendo do grau de insatisfação que o funcionário possa ter, por algum motivo. Aí eu não estou julgando, tá? Pode ser que tenha alguma razão, fundada ou não. O produto, como ele, principalmente produto de grande giro, de alta demanda, né? Então, vamos supor, celular. Produz 1.000 celulares por dia, por hora, sei lá. Então, é muito difícil de você pegar falha naquele produto. Normalmente, essas falhas de produto eletrônico, quem pega é o cliente já, né? O usuário final. Quando ele compra, que ele vai começar a usar, e aí o produto não está na melhor qualidade que ele deveria. E aí, às vezes, começa a acontecer consequência. É porque quando acontece assim, muita falha repetida, gente, investiga. Batata, assim, eu já fui de RH há muitos anos, eu falava assim, gente, quando começava assim, cheirinho de falha repetida, eu falava assim, boicote. Estão querendo ou para derrubar o chefe, ou para... Normalmente é contra o chefe, né? Contra o gestor, ou contra a empresa mesmo, entendeu? Então, acontece sim essa questão da falha de propósito, né? Intencional. E aí, quando a intenção ela existe, não tem procedimento que segure, não tem sistema que segure. O que pode acontecer é você ter um sistema de rastreamento dentro do seu processo. TI tem muito disso, né? Quem é a última pessoa que logou o IP da máquina e tudo mais. Então, existe um rastreamento do processo e você consegue identificar quem fez. Mas aí você vai identificar para punir, né? Mas a merda já está feita, como a gente diz, né? Já passou, já o cliente já pegou a sua falha, você já recebeu uma reclamação, você já teve algum tipo de prejuízo nesse processo, né? Então, assim, contra a intenção não existe Pocayoke, fato, né? Mas eu digo para vocês que a intenção ela é uma parcela muito micro disso daí. Só que existem as falhas acontecem, as coisas não vão dando certo. E nem todas as vezes, né, o mínimo é intencional. Na grande maioria não é intencional e você não consegue identificar por quê. Para isso, a gente precisa dos indicadores. São os números que vão nos ajudar a medir a nossa performance. Então, normalmente a gente ouve por aí esse termo, KPI, que é Key Performance Indicators, que é um termo em inglês que é medidores chaves de performance, medidores das performances chaves, das performances mais importantes. Por que eles colocam Key Performance Indicator, ou seja, as performances chaves? Não dá para fazer medidor de tudo, indicador de tudo, né? Você vai enlouquecer. Mas naquilo que é principal para a sua operação, que é primordial, você precisa fazer indicadores. São os indicadores que vão dizer que a sua operação está num bom caminho ou se ela está num mau caminho, né? Então, os principais indicadores, né? Assim, o que você vai medir dentro da sua organização? A sua estratégia, o caminho que você escolheu para perseguir, a estratégia de mercado, o alcance de vendas, a quantidade de público que você vai abranger, as cidades que você vai alcançar, quantos seguidores você vai adquirir nesse processo, ou seja, tudo isso faz parte da sua estratégia, aquilo que você bolou, né, na sua cabeça lá com o seu time de cabeçudos, falou assim, a gente vai, em 2 anos a gente vai crescer tantos milhões de reais, isso é estratégia. Outro indicador que você precisa estar atento, qualidade, não basta só entregar.
o quanto de qualidade você entrega, porque você pode entregar com muita velocidade, com muita rapidez e num volume muito grande. Só que se você conseguir for entregar sem qualidade, você vai perder mercado, as pessoas não vão mais comprar de você. A capacidade, o quanto você consegue atender o mercado. Não adianta você me falar, prometer que você vai entregar 1000 celulares todo dia e você só tem uma capacidade fabril para entregar 500. Você não vai entregar. Ou seja, você vai ficar deficiente para o seu cliente. Você pode até entregar 500 celulares perfeitos, sem problema nenhum, mas ele queria 1000, ele não queria 500. Então, você precisa ver quantas máquinas você tem e se essas máquinas têm capacidade para atender, se a manutenção está em dia, se a manutenção preventiva, se é corretiva, se tem peças de reposição para o seu maquinário. E aí, uma vez que essa capacidade ela é atendida, você consegue produzir nas melhores condições, ou seja, você tendo o material lá, você tendo maquinário, você tendo funcionários, você consegue entregar os 1000 celulares? Consigo, Michele, consigo entregar. Beleza, então vamos medir através do indicador. Se você não conseguir, vai aparecer no indicador. E aí a gente vai precisar analisar por que você não está conseguindo entregar. Ou se você consegue entregar os 1000 e mais. Não, Michele, em vez de 1000, eu estou entregando todo dia 2000. Beleza, eu já vou acionar minha equipe de vendas aqui e falar assim, vendas, pode vender mais 1000 celulares para o mercado, porque a gente tem capacidade, produtividade e qualidade para entregar isso daí. Então, esses são os medidores, né? As metas, as principais metas que eu indico, que eu sugiro, e a bibliografia diz também, para que a gente meça da nossa performance, os medidores chaves da nossa performance. E aí, dentro desses medidores, gente, eu separei 5 indicadores que são os mais utilizados, que eu gostaria que vocês se prendessem nesses indicadores até para a gente fazer a atividade que a gente tem mais na frente, né? O indicador de controle de qualidade, como eu falei para vocês, não basta ter produção, não basta ter quantidade, precisa ter qualidade. Eles são usados para identificar não conformidade relativa ao processo produtivo, ou seja, deu falha, precisa relatar lá. Gente, não pode mentir, não pode esconder debaixo do tapete. As falhas, elas devem e são para serem reportadas. Você só vai conseguir corrigir aquilo que você identifica. Aquilo que você não identifica, você finge que não existe, ele não vai resolver o problema por si só, vai continuar acontecendo ali e você não vai conseguir corrigir. São calculados, esse indicador a gente calcula pela relação entre produtos sem defeito, ou seja, o quanto você conseguiu produzir sem defeito versus a produção total. Tinha que fazer 1000 celulares. Eu produzi 800 celulares, ok. 200 celulares eu produzi não ok. Ou seja, eu tenho um total de 20% de falha da minha produção. Professora, 20% de falha é um indicador bom ou um indicador ruim? Eu posso produzir com 20% de falha? Não sei. Você vai ter que definir junto com a sua estratégia, depende do produto. Se o seu produto for um produto que ele é muito suscetível à falha, é sensível, talvez 20% de falha daquele produto esteja dentro da média. Se for um produto muito robusto, talvez 20% de falha seja algo que inaceitável. Vai depender da estratégia que você vai adotar para o seu produto. Né? Por exemplo, tela de celular, essa tela touchscreen. Ele deve ter um nível de falha muito alto, né? Porque até aquela telinha de celular é muito sensível. Então, no processo, deve se perder. Mas está dentro da conta ali. O pessoal vai produzindo dentro da conta. Agora, produzir uma bola de futebol, por exemplo, que é couro, ali eu acho que o processo deve ser mais robusto. Controle de produção. Esses indicadores, eles são relacionam os produtos ou serviços produzidos pela empresa com os recursos utilizados, ou seja, a gente está falando da bola. Eu comprei 1 tonelada de couro, que é o suficiente para produzir 2 toneladas de bola. Uma conta doida que eu fiz aqui. Mas aí, no final, saiu
meia tonelada de bola, ou seja, eu produzi bem menos do que era previsto produzir. Eu tinha material suficiente e eu não consegui produzir na quantidade que precisava. O que foi que aconteceu? Foi máquina que deu problema, foi funcionário que faltou. Precisa medir isso para identificar e trabalhar na causa raiz desse problema. Satisfação dos clientes. Gente, a gente só existe porque a gente vende ou cede algum produto para uma comunidade, né? para uma sociedade, como eu falei para vocês desde a nossa primeira aula. Para que a gente exista, a razão da nossa existência como organização, ela só tem razão se eu satisfazer meu cliente. Se eu não satisfazer meu cliente, eu vou fechar as portas, seja eu uma instituição governamental, não governamental, ou seja, só existe uma escola se eu tenho alunos para trabalhar naquela escola, para estudar naquela escola. Só existe uma lanchonete se tiver pessoas que comam daquela lanchonete. Só existe polícia se tiver bandido na cidade. Se não tiver bandido na cidade, não precisa ter polícia. Ou vai ter bem menos policiais, entendeu? Uma cidade que nem Manaus, que é violenta, tem muito mais policial do que uma cidade que não é violenta. Uma cidade do interior de São Paulo, que tem uma violência muito mais controlada. Faz sentido colocar a mesma quantidade de policiais que tem no Rio de Janeiro para colocar lá em, sei lá, Campos do Jordão? Não faz sentido, né? A população lá é menor, o índice de violência lá é menor. Então, ou seja, mas como é que eles sabem disso? Algum indicador mostrou para eles. Então, esse indicador de satisfação de cliente é necessário para medir como os seus produtos e serviços estão sendo oferecidos e, principalmente, aceitos pela sociedade que você está ofertando, né? Se você está sendo bem aceito, cada vez mais você vai ter clientela. Se você não é bem aceito, as pessoas não vão mais acessar o seu produto, não vão mais comprar, não vão mais solicitar, não vão mais demandar do seu produto. Então, a gente precisa medir essa satisfação, o quanto o meu cliente está satisfeito com aquilo que eu estou entregando para ele. Um outro indicador importante, indicador de vendas, né? Empresas como é que dá o nome? Privadas, né? Elas precisam vender. E aí, quanto maior o meu número de vendas, melhor. Esse indicador, ele é um indicador de desempenho do processo e ele vai definir a sua estratégia de venda. Bem, esse ano eu prometi, nossa empresa prometeu que vai vender R$1 milhão. Então, para a gente vender R$1 milhão, o que a gente vai fazer? Qual vai ser a nossa estratégia? A gente vai atuar mais nas grandes cidades, nas capitais, porque eles têm maior poder aquisitivo. Beleza, então a gente tem que espalhar vendedores nas grandes capitais daqui do Brasil para poder essas pessoas acessarem nosso produto. É uma estratégia de venda. Eu fiz isso, espalhei vendedores na cidade, mas não está rolando, o pessoal não está comprando. Então, o que a gente vai fazer? Mais propaganda? Vamos fazer mais propaganda. Então, tá bom, vamos investir mais em marketing. Investi, fiz propaganda para caramba, mas não está resolvendo. Então, vamos fazer um sorteio, vamos sortear uma casa. Não vê lá a P&G, que sorteia lá no Domingão do Faustão, uma casa completa, com todos os itens. Isso é um indicador de venda. Eles precisam atingir as metas deles de venda, então eles suam a camisa para dedicar, para cumprir as estratégias que eles têm. E o indicador de turnover. Quanto tempo os meus funcionários permanecem conosco? O quanto a minha empresa ela é atraente para as pessoas que vêm trabalhar comigo? O quanto eu sou escolhido por uma pessoa, por um profissional? Gente, foi-se o tempo que a gente entendia que a contratação era uma via de mão única. Não, eu estou te oferecendo um emprego, fulano. Custa tanto o salário e tal, e é isso. Você começa segunda-feira. Não, hoje você tem que entender as expectativas do seu candidato, saber se você vai conseguir satisfazer para que essa pessoa se mantenha com você. E como é que você sabe se você está atendendo ou não as expectativas?
calculando o turnover, ou seja, a quantidade de demissões, quantidade de pessoas que estão saindo da empresa, dividir pela quantidade de funcionários no final do mês ou num determinado período de tempo. E aí você entra num percentual e esse percentual vai te dizer se você está na média do mercado, se você não está acima, se você está abaixo, se você é uma empresa que retém os funcionários muito tempo. Então, não, meu indicador de turnover ele é ótimo, as pessoas permanecem aqui comigo anos e anos. Beleza, não tem que fazer nada, tem que só manter as pessoas aí com você. Agora, se você tem uma rotatividade muito grande, tem que ficar de olho. Como é que você vai conseguir produzir se os funcionários não param com você? Se as pessoas não conhecem, não chegam nem a conhecer o processo, aí já estão saindo, aí você tem que contratar outra pessoa, treinar, investir, etc, etc. Ou seja, tudo isso é dinheiro que gasta e você vai perdendo tempo, vai perdendo dinheiro, não vai produzindo da forma que deveria. Então, o turnover é um indicador bem importante quando a gente fala de retenção de funcionários. Luan, tá claro os indicadores para você? Jamison? Não apareceu aqui para mim. O Luan está falando que sim, e que a gente viu isso em algo parecido em gestão de pessoas também. É verdade. Em RH tem muitos indicadores, apesar do pessoal dizer que em RH o pessoal não gosta de números, mas isso é uma mentira. Em RH tem bastante indicador. Dúvidas, meninas? Não tem momento, dúvida, eu vou passar para o trabalho. Vai Então, aparecer vamos na hora de lá. fazer o trabalho. Vamos lá. Então, o que vocês vão precisar fazer agora? Equipes, a mesma empresa que vocês vêm construindo desde o começo do ano, agora vocês, né, no final do ano, do período, precisa entregar ela prontinha. Prepare um procedimento baseado em alguma atividade de alguma área da sua empresa, então pode ser vendas, compras, RH, financeiro, escolha uma área e escolha alguma atividade dentro dessa área para vocês desenvolverem um procedimento. Eu vou mandar para vocês um modelo de um procedimento administrativo, tá, pessoal? Porque aquele procedimento que eu coloquei é um procedimento mais de produto, processos de produto. Ele é bem mais robusto, bem mais complicado de vocês desenvolverem e a intenção não é complicar e sim facilitar. Então, vou mandar para o professor Matheus amanhã ainda o modelo. Não, eu mando pelo WhatsApp para vocês um modelo de procedimento administrativo e é esse modelo que vocês podem seguir. E aí, baseado nessa área que você escolher, escolha alguma atividade. Então, se eu sou do... Que nem vocês fizeram mais ou menos parecido com o do fluxograma, tá? Eu vou fazer um procedimento do contas a pagar. Eu vou fazer um procedimento do processo de recrutamento e seleção. Ou eu vou fazer um procedimento do processo de vendas. Ok, vocês escolhem, tá? Qual o processo que vocês vão procedimentar, né? E criar esse procedimento certinho. E para que vocês... Fiz o procedimento da minha atividade, que está dentro de alguma área da minha empresa, crie um indicador para medir esse processo. Pode ser um desses 5 indicadores que eu citei aí, de produtividade, de qualidade, de turnover, pode ser. Mas pode ser algum outro indicador que vocês criem da cabeça de vocês. Uma informação importante que eu não coloquei aí, gente. O indicador, ele precisa ser... vocês precisam criar números dele. Então, assim, todo indicador precisa ter uma meta, né? Não dá para ser um número qualquer. Então, vamos supor, faça uma pesquisa sobre indicadores, tá? Qual a meta que vocês podem usar para um indicador de produtividade? Por exemplo, indicador de qualidade. Né? Até o meu marido um dia desse estava citando um exemplo, que ele estava fazendo uma consultoria numa empresa,
E aí ele foi desenvolver com o pessoal o indicador de qualidade. Aí qual é o indicador de qualidade? De satisfação de cliente. Aí ele falou assim, 80%. Ele falou assim, 80%? Ele falou, é. Aí ele falou assim, como assim? Ele, não, 80% do meu cliente, eu posso ter 20% dos meus clientes insatisfeitos. Aí ele falou assim, cara, não faz sentido para mim. Vamos supor que você compre uma TV e a sua TV venha com 80% da capacidade dela funcionando, ou seja, a imagem dela que você comprou, Mega Blaster, mas ela chegou para você com 80% da imagem. Você vai ficar satisfeito com isso? Não, manter na hora. Eu falei, então, como é que você quer que o seu cliente aceite 20% de falha, se você, quando compra um produto, você não aceita 20% de falha? A gente, quando compra um produto, a gente quer o produto funcionando integralmente, ou seja, indicador de... Estou dando a deixa, tá, gente? Indicador de satisfação do cliente, a meta é 100%. A gente tem que ter o cliente sempre satisfeito. Senão, ele não vai comprar da gente. Ah, professora, mas a gente nunca vai fazer 100%. Mas o máximo que você puder. Agora, não dá para jogar uma meta lá embaixo, 80%. Cara, eu vou trabalhar com 100%. Se eu atingir 99%, 98%, beleza, vamos ver o que a gente precisa para atingir. Mas a meta tem que ser algo que o meu cliente esteja sempre satisfeito. A meta de satisfação do cliente, 100%. Mas outras metas, elas podem ser mais flexíveis. Por exemplo, produtividade. Você nunca vai ter uma meta de produtividade 100%, porque uma hora a sua máquina vai parar, seja por uma manutenção corretiva, que não é a melhor, né? Ou seja, você parar, a máquina deu pau aí que você vai corrigir o problema, seja por uma manutenção preventiva. Chega uma hora que você tem que parar a sua produção e dar uma prevenção nas suas máquinas, porque se você não fizer isso, ela vai acabar entrando numa manutenção corretiva, ou seja, dando um problema mais sério, mais grave. Então, você nunca vai ter 100% de produtividade. Então, criem números de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, até maio. Quanto deu em janeiro? Quanto deu em fevereiro? Quanto deu em março? Quanto deu em abril? Quanto deu em junho? Criem os números como se vocês já tivessem medido isso dentro da área de vocês. Tá? Então, eu quero um indicador de janeiro a maio, baseado em algum procedimento que vocês vão criar aí da área de vocês. Tá bom? Entrega até o dia 26. Essa nota tem um peso 5. E ela vai compor, a gente ainda vai ter mais uma atividade extra, que é a última atividade, e aí elas compõem a nota e tem aquele trabalho também que vocês apresentaram. Dúvidas quanto ao trabalho? Não. Beleza. Luan, tudo trabalho. certinho? Vai dar trabalho. Vai dar trabalho. O procedimento não é difícil, tá, Jamerson? Esse procedimento, esse modelinho que eu vou mandar no WhatsApp para vocês não é difícil, é mais fácil de fazer. Okay. É mais fácil do que esse que está na apresentação, eu quero dizer, entendeu? Uhum. Luan, tudo ok para você? Deixa eu ver aqui se o Luan fala alguma coisa. Acho que tá tudo certo. Quero ver quando começa. Tá certinho, hein? Tô falando, Luan, porque o Luan é o cabeça dos trabalhos, né, Jamerson? Até dá. Ele é que é o cara que criou a empresa. Exato, Luan. Qualquer coisa, manda mensagem. Pode me acionar que a gente vai construindo esse trabalho durante a semana, tá bom? Só atentem para o prazo, que o prazo é curtinho, tá, gente? Então, às vezes, para deixar para cima da hora, aí vai dar uma enrolada no prazo. Mas é isso. Sem dúvidas?